Já vai abrir, então eu peguei logo ali que já vai entrar. Já vai entrar. Hoje não. Hoje não. Vamos lá. Boa noite a todos, estamos no ar com o programa Conhecer. De volta com o programa Conhecer. E a gente só tem a agradecer. Né? Vê lá se tá. Tudo ligado. É, a gente aqui também tá ligado. Só tem a agradecer. Tá no ar. Estamos no ar com o programa Conhecer, obrigado. A Lívia já chegou aí, ó. Tem que dar uma pausa aqui. Ah, você basta cortar aí esses dois vermelhos aí, ó. Ali, ó. Da direita aí, ó. Ó, Ronaldo. Esses dois aí, corta aí. Não. Aí. Embaixo. O verde. Exato, e agora? Agora, Ronaldo, abre ali o portão para nossas convidadas que chegaram ali. Enquanto eu vou abrindo aqui o programa, agradecendo. Não tá no ar, não. A 93 está lá, ó. Não tá, o retorno deve estar baixo, mas está no ar. Ah, É? O retorno daqui do fone. Já chegou. tá, eu deixei aberto. Ah, Denise, foi você. Olá! Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo Que bom? bom lhe ver, que bom Onde lhe é que ver. Aqui você tá de frente aí mesmo, ali mesmo. Boa noite, Você tá de Ronaldo. frente aí Acho que tem que conosco. colocar isso aqui. Todos dois. Não. Só deixar o do meio. Não, mas é. E aí? Alô, som? Estamos aqui, gente. Aqui a gente só. Quem sabe faz ao vivo, né, Claudinha? Né, Lívia? Quem sabe faz ao vivo aqui na 93 FM. E a gente abre o programa agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez. E agradecendo a todos vocês aqui na 93 FM, a Rádio do Coração. E vocês que nos encontram aqui através do Instagram do programa Conhecer. E a gente já manda um grande abraço a todos vocês que acessam posteriormente aí, através da rede SDP TV, em todos os cantos do nosso mundo, da nossa terra, linda terra. Né? E hoje a gente está aqui para falar sobre temas importantíssimos. Nós estamos no Setembro Amarelo, eu vinha caracterizado e daqui a pouco já vou mostrar aqui. Aliás, já vou até mostrar aqui, ela que já está aqui, ó, toda de amarelo também, toda aqui bonita. A nossa irmã, amiga do coração, amiga. Ave Maria, não tenho, se eu falar aqui os adjetivos para qualificar essa amiga de há tempos, né? Muitas coisas em comum, agradeço muito pela como amiga. Mas já que eu já fiz esse preâmbulo aqui, eu vou passar logo aqui para ela. Tá verdinho aqui, essa luz. Tem uma luzinha verdinha aqui? Tá, então tá ótimo. Pode botar na sua posição aí. Baixa um pouquinho assim mais. Sim, mais um pouquinho. Aí, ótimo. Gente, nós estamos aqui com Denise Melo, grande amiga aqui de ideal espírita, uma amiga que também trabalha nessa área da saúde aí. É uma das áreas mais solicitadas nos últimos tempos aí. A gente tem que agradecer a todo esse conhecimento que foi despejado aí em prol da humanidade. Muito boa noite, Denise. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Salles. Boa noite a todos que estão aí na escuta. Agradeço a oportunidade, o convite e estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Ótimo. Nós que estamos. E nós já estamos também ali com o nosso grande irmão, Ronaldo. Boa noite. Graças a Deus o senhor voltou, né? Não que andava, mestre. Boa noite a todos. Boa noite a todos. De volta, né? Tive aí uns compromissos aí nas semanas anteriores, mas o bom filho a casa retorna, né? Exatamente. E a gente daqui a pouco vai estar aqui com a nossa irmã, hoje, fazendo aqui dando um auxílio pela ausência da nossa irmã Rosiane Massariol, que está aí em outros compromissos e a gente
entende e sucesso no compromisso dela lá. E daqui a pouco nossa irmã Elisandra Lins estará aqui conosco. Ela disse que chegaria 15 minutos após a nossa fala. Mas eu dizia aqui sobre o Setembro Amarelo, a importância desse momento, desse mês como um marco, né? E hoje a gente tem outras falas também, temos datas importantes nesse mês de setembro, que a gente vai falar um pouco. Mas, sobretudo, a gente vai falar da valorização da vida. As pessoas trazem, porque o setembro é não ao suicídio, né? E as pessoas, e de uma certa forma, com razão, a gente é do movimento espírita, a gente sabe muitas das razões, né, e consequências do suicídio. Mas quando a gente fala, né, Denise, dessa questão do suicídio, é pesado, sobretudo para aquele que tem lá envolvido na sua família. Eu falava com a Yara Nancy, ela foi muito feliz na fala. Ela dizia que o suicídio, o único material de estudo que a gente tem é o próprio indivíduo, que não está presente para falar nada, né? A menos quando a gente, né, quando a gente se remete à doutrina espírita. A doutrina espírita, a gente tem essa fé e a gente tem comprovações através da mediunidade desses irmãos que, de além de tudo, não vem falar da sua condição e a reflexão do ato, né? Por que a gente deve refletir bastante, né, antes de efetivamente chegar às vias de fato. E aí, Denise, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, pela sua vivência aí, você tem ouvido alguns relatos, o que é que você tem alguma coisa que você pudesse contribuir e, sobretudo, dessa forma da prevenção, o que é que você podia trazer para a gente aí? Bem, antes de tudo, né, a gente precisa entender que não é só o setembro, né? Perfeito. A gente criou uma espécie de marca, né? Cada mês a gente traz uma campanha de prevenção a alguma coisa, né? E setembro ficou para o mês do suicídio, apesar de que é um assunto, tanto quanto os outros, que não acontece somente em setembro. E a gente vê ainda no mês de setembro, com toda essa campanha de prevenção, muitos casos acontecerem. Sim. Né? Parece que até intensifica. Parece que chega mais casos de suicídio para a gente. Eu não sei se porque a gente está vivenciando a campanha, está se falando mais, se ouve mais, ou se realmente, de fato, acontece mesmo. Claro, acontece de fato. E a gente sabe que toda pessoa que comete o suicídio é porque ela quer resolver uma dor. Ninguém quer morrer, né? Ninguém. Todo mundo que nasce, que vive aqui, que tem sua vida, ninguém quer morrer. Então, na verdade, quem se suicida deseja apagar uma dor, um problema que acha, que acredita não ter solução, né? E a gente diz assim, meu Deus, é uma covardia, né? O suicídio, eu acho que é um ato, é uma coragem. A pessoa que comete um suicídio, na minha opinião, tem que ter muita coragem, né? Exatamente. Porque a morte é algo desconhecido, né? Apesar da gente acreditar, nós que somos espíritas, acreditar na vida após a morte, tem o medo do desconhecido, do depois, do que virá, né? Então, eu acredito que seja o desespero, né? O desespero é tão grande que motiva esse ser. Ser este que muitas vezes dá sinais. Muitas vezes eles dão sinais, mas a gente que está ao lado não percebe, né? E a gente precisa ter esse olhar amoroso com o nosso próximo, a gente precisa escutar mais. Muitas vezes a gente julga as pessoas com problemas emocionais, psiquiátricos, depressão, né? Muitas vezes a pessoa diz que ser depressivo, estar com depressão é frescura. Quantas vezes a gente não ouve, vai procurar o que fazer, né? Vai lavar uma trouxa de roupa, né? Vai procurar, sei lá, cuidar da casa,
Só que só quem vivencia a depressão sabe o que passa. Nós não temos, eu, por exemplo, que não tenho um quadro depressivo, eu não tenho condições de julgar, porque eu não passei por aquilo. Pelo estudo, pela parte científica, a gente sabe dos sintomas, né, do conjunto de sinais e sintomas que se agregam ali para diagnosticar uma depressão. Porém, eu não sei, sim, eu não senti para eu dizer que é falta do que fazer, que é frescura, que é, sei lá, tantas coisas que as pessoas falam. Então, a gente precisa ter esse olhar amoroso e essa escuta, né? Muitas vezes a gente tem até conhecimento, muitas vezes nós somos da área de saúde, nós somos psicólogos, nós somos enfermeiros, médicos, seja lá o que for, mas a gente está tão na lida do dia a dia, no corre-corre, que a gente não escuta o nosso familiar que está do nosso lado. Nosso esposo, nosso filho, né? Que hoje as crianças e os adolescentes estão com muitos casos de depressão. E principalmente depois da pandemia, né? Depois da pandemia isso tudo se intensificou muito mais. E não somente crises de depressão, tem ansiedade, né? Tem os transtornos, que tudo isso aí acumulado realmente tem acontecido muitos casos, né, de suicídio por conta dessas demandas emocionais que nós trazemos e que não tratamos porque a nossa cultura, né, a nossa geração, né, não teve os cuidados que hoje estão mais fáceis para nós, fáceis entre aspas. Porque um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico não é tão fácil, não é tão barato. Acessível, exatamente. Não é acessível, né? Então, a gente ainda está se encaminhando a passos de formiga. Então, a quantidade de pessoas que têm esse acesso e que aceitam o tratamento é muito pequena. Porque você precisa aceitar. Muitas vezes a gente tem um poder aquisitivo. Mas quantas vezes a gente diz assim, eu não vou no psiquiatra não, porque eu não sou louca. Eu não sou louca. Fazer terapia hoje é a frase da moda, né? Eu estou fazendo terapia. Mas assim, nem todo mundo aceita, entende de fato o que vai se tratar ali. Então eu acho que precisa também de uma questão de conscientização das pessoas para essa questão das questões emocionais, das doenças psicológicas, enfim. Excelente, excelente. E eu quero destacar aqui, quando você fala o tamanho da dor do outro. A depressão em si, vamos colocar a depressão literalmente como um buraco. Eu estou passando aqui numa depressão na pista, né? Aí, que tamanho é essa depressão? Que tamanho é esse buraco? Poxa, não tem como eu falar antes, eu não tenho como mandar um vídeo para você. Eu digo que é mais ou menos assim. Você fala mais ou menos como é a profundidade do buraco. Sim. Então, só quem tem efetivamente a dimensão desse buraco, depressão, é aquele que está vivenciando. Exato. E aí, quando você fala, aquilo que é a relativização do fato, o que é um buraco profundo para mim, pode ser um raso para você e vice-versa. O que é a dor de uma agulha no dedo para um, é uma dimensão maior para outro. Nós temos colegas que têm medo de tomar injeção e a gente... Não, mas para ele aquela... o limiar de dor de cada um. De cada um. Emocional de cada um. Exatamente. Então, quando a gente faz esse paralelo aqui, é para que, mediante essa ação de não julgarmos os indivíduos nas percepções das suas dores, né? E no lidar efetivamente com as suas dores, você pode ser agora um instrumento para evitar a consumação do fato. Porque a ideação suicida, ela está no campo do pensamento. O suicídio em si é o ato contra si mesmo, né? Mas se você tem você sai desse pré-conceito, você julgar o outro pelo seu olhar, né? Você efetivamente está se propondo a fazer o que a gente está discutindo aqui. Por isso que o tema da semana foi
toda ajuda necessária. Então, quando você se predispõe a ajudar, você tem que tirar o olhar crítico, sobretudo quando a vida é o destaque, é a coisa em si. Então, você foi muito feliz no que você traz aí, Denise. E eu já estou aqui, né, para dar as boas-vindas aqui. Hoje, que eu falava, substituir não, ela vem complementar, que já faz parte do programa, ela que não quer aceitar. A nossa queridíssima Elisandra Lins aí, chegando. Muito boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda de volta. Levemente atrasada, peço desculpa a todos, né? E saúdos os ouvintes do programa Conhecer, os internautas que acompanham. Prazer sempre estar com vocês. E realmente, Rose é insubstituível. Ela é insubstituível, não tem como. Eu falei para ela assim que quem sou eu na fila do pão para substituir Rose, mas tudo bem. Tá, prazer imenso. Então, nós estamos hoje aqui com um time perfeito. Olha, Elisandra Lins, não, eu só faço. Eu só coadjuvante hoje aqui. Hoje tá beleza. Ronaldo e aqui Denise. Todos para palavra de temas importantíssimos. E a gente estava falando aqui, antes da sua chegada, Elisandra, sobre a questão do julgamento, né? Dentre tantas coisas que Denise trouxe aí, muito bem trazidas as coisas que ela trouxe, mas eu fiz esse destaque, que para mim é o ponto principal para poder a gente, de fato, tentar auxiliar da forma mais correta as pessoas, é o não julgamento. Eu queria que você, na sua primeira fala, já fosse complementando esse assunto trazido pela Denise aí. Essa semana eu tive até a oportunidade de tratar, né, sobre isso, porque foi colocado suicídio assistido, eutanásia, e justamente a escolha das pessoas que fazem isso. E muitos colocavam a questão, né, do sofrimento da família e outras questões. E quando procuram um espírita, né, já esperam que a gente vá dizer errado, não. Então, porque ela se ponderei algo que eu li, só não sei a obra, não sei se foi de Emmanuel ou se foi de André Luiz, mas que coloca o seguinte, que cada um, né, faz as suas escolhas de acordo com o que tem capacidade no momento, com o que sabe, com o que tem. Então, a gente, sabe, não tem que se revoltar, não tem que condenar, sabe, tem que entender, é o melhor que eles poderiam fazer naquele momento. Eles não têm outro elemento, e por mais... Rita Lee adora música, né? Não adianta chamar quando alguém está perdido tentando se encontrar, então ele não vai ter voz. Então, que nesse momento, né, de acordo, né, com a literatura e com o espírita, o que a gente tem que fazer é prece, amar, não é com aquela condenar, é com atitudes mostrar que há uma saída, mas não julgar, porque é como colocar cada um naquele momento, é o que ele consegue ver, é a saída. Não é a melhor, mas é aquele que está vendo. E na dor, no circuito da dor, a Denise é melhor do que eu, né? Eu sou do ramo jurídico. Mas naquele momento é a única coisa que ele acha apto a fazer. Eu trouxe exatamente essa questão do julgamento, porque a gente julga a todo momento. Todo comentário que a gente faz vem assim com o que de julgamento. Essa semana aconteceu uma situação de suicídio, e aí eu escutei, né, uma pessoa dizer assim, mas ele também já não era coisa boa, né? Gente, como a gente ainda está animalizado. E aí a gente se dá o direito de dizer, de julgar que ele se suicidou porque já não prestava, também não era coisa boa. Tipo assim, alguém que foi descartável também não vai fazer falta. E aquilo eu fiquei assim, gente, como nós somos ainda pequenos. E quem somos nós, né? Cada um tem seus problemas. O seu problema maior que o meu maior que o seu. E isso não desmerece ninguém, como eu estava conversando com o Salles, cada um seu nível de dor, cada um aceita a situação de uma forma.
E mesmo com aquela pessoa, né, que se suicidou, a gente precisa respeitar. Infelizmente, nós, que nos dizíamos espíritas, conhecedores, né, da nossa verdade, que a nossa verdade não é do outro, a gente entende, acredita no processo da gente, né? Mas o outro não acredita. E nós não temos que descer goela abaixo do outro, o que é acreditado por nós. Como eu digo, quando a gente precisa ter esse olhar de amorosidade, esse ouvido para escutar, é aí que a gente pode pregar um pouquinho do Evangelho de Jesus. É aí que a gente pode falar um pouquinho do que a gente acredita, né? Aconselhar. Porém, ainda respeitar. A gente não vai apoiar naquele momento, faça, jamais. Né? Mas, dentro das nossas possibilidades, como a Elisandra trouxe, auxiliar. E se de fato acontecer, é oração mesmo, né? Pedir à equipe de Maria, que é socorrista, né, dos suicidas. Enfim, é o nosso papel, sem julgamento nenhum. Quando você falou daquele indivíduo que cometeu suicídio e houve o julgamento, que ele não prestava, ele era um drogado, ou então ele era um marginal. Aí eu venho pensando, né, eu tenho observando alguns indivíduos que não são aceitos nos grupos sociais exatamente pelo comportamento, né? Sim. Às vezes ele é usuário, né? Ou às vezes ele tem um comportamento fora do padrão. E aí ele fica marginalizado, ele não é aceito no grupo. E essa não aceitação nos grupos, né, nos ambientes que ele chega, talvez seja mais um motivo para ele se sentir mais infeliz ainda, né, e ter mais uma razão para ele entrar mais naquela introspecção e chegar ao suicídio por causa disso. Então é importante que a gente acolha. O acolhimento é muito bom, né? Esses indivíduos que se sentem excluídos dos grupos sociais, ele tem que ter um grupo de acolhimento. Tem que ter alguém que acolha, né? Que dê atenção a ele. Porque eles são sempre repelidos. Quando ele acha um acolhimento, ele se sente melhor. Né? Ele se sente acolhido. É esse o papel. Ele se sente visto. Exato. Né? Perfeito. Você trouxe uma coisa, o acolhimento, e eu vou reforçar aqui em todas as óticas. Para depois a gente entrar um pouquinho aqui no livro Céu e Inferno, que ele fala aqui um pouco sobre essa questão que a gente está debatendo hoje. Eu tenho observado, viu, pessoal, Elisandra, todo mundo aqui. Por exemplo, tem uma cidadã que ela vivia dentro do seio familiar, se sentindo mal, sem anedonia, sem vontade de estudar, sem vontade de fazer nada. Não mostrava um sorriso. Pensava em a questão da automutilação, que é um dos indícios que a gente tem que observar bastante. Principalmente nos jovens. Exatamente. Então, ela tinha todo esse tipo de comportamento, e olha que coisa que faz a gente refletir. Você sabe qual era um dos fatores que fazia com que ela se sentisse excluída, como o Ronaldo trouxe ali? A identificação dela na relação. A relação que ela se identifica hoje, e hoje ela tem uma relação homoafetiva, que era justamente pela imposição da sociedade que ela representasse um papel, Elisânia. E aí, as pessoas nesse comportamento de rotulação, e a gente falava dos buracos, hoje a gente viu o sorriso, uma coisa que ninguém via. Ela tinha vergonha de sorrir, né? Se vestia mal. Hoje concluiu curso na Universidade Federal, a relação dela com a parceira. E aí a gente vai entrar nesse ponto que eu vou jogar para vocês aqui. Aceitação do outro com as identidades, com a cultura, não é? Com as orientações, com a religião.
eu queria que vocês falassem. Boa noite, dona Anitta. Eu vou jogar lá aqui para a Lisandra, e aí Denise já pega o fio da meada. Você que trabalha nessa área aqui também do... Eu vou colocar dentro da ótica que eu faço de direitos humanos. Que você se sentir mais à vontade. Direitos humanos, que eu defendo que direitos humanos nada mais é que o Evangelho de Jesus colocado, tá, no direito universal do homem. Isso. Tá? Que respeita a dignidade da pessoa humana. Você nasceu, você é humano. Então você tem que ser respeitado pela sua individualidade, pelo que você é, independente de raça, cor, gênero, opção sexual. Então, isso primeiro que as pessoas têm que ter respeito ao ser humano, sabe? Porque se você respeita o ser humano, você vai garantir que você será respeitado também. Então eu já começo por aí. E uma coisa que as pessoas não analisam, né? João, no Evangelho, colocou que Deus é amor. Jesus é amor. Então, esse amor é de um amor de um ser humano para outro, que ultrapassa essa questão sexual. Se Deus é amor, se Jesus é amor, se eles nunca condenaram um ato de amor, quer dizer que se duas pessoas se amam verdadeiramente, mesmo sendo do mesmo sexo, Deus vai abominá-las? Porque fisicamente elas não podem produzir outro ser? Que Deus é esse? Não faz sentido. Ele que amou, né, amou e perdoou aqueles que os assassinaram, que os condenaram de forma indevida. Ele que acolheu a adúltera, que acolheu a cortesã, que era Maria Madalena, aquela que acolheu um romano a ponto de curar o servo dele, mesmo sendo, né, inimigos, assim, sabe, de décadas. Ele ia condenar, sendo numa relação que é pautada pelo amor, Deus vai condenar? Não. Não faz sentido, não tem lógica. E outra questão que a gente passa, eu vejo isso do ponto de vista daquela assim, legal, né? Que o indivíduo, quando ele não se aceita, até pela imposição da sociedade, que é um grupo, a gente vive em sociedade, e ele é isolado, tá? O que acontece? Aí ele perde o sentido. Como diz a filosofia africana, né? O meu dançar só tem valor se eu estou em grupo. A minha cultura só tem valor, o meu conhecimento ele só tem objetivo se for em grupo. Por quê? Porque vai ajudar os outros. Então, a partir do momento que a maioria, né, não quer aceitar, o que eu me pergunto, por que eu tenho, né, que aceitar a escolha do outro? Porque é ele que vai responder, não sou eu? Né? Já começa por aí. Né? Livre-arbítrio. Se Salles fizer, Deus o livre fazer alguma coisa errada aqui, é ele que vai responder. Eu tenho as consequências para a sociedade? Sim. Mas em última análise, é ele que vai responder. A culpa cai nele. Então, assim, a gente quando tem um ato de preconceito, quando a gente leva um sofrimento para outro ser humano, porque ele tem uma opção sexual diferente, ou porque ele pensa de forma diferente, a gente está violando a lei da liberdade, a lei daquela assim, da justiça e do amor e da caridade. Então é perigoso, a gente tem que pensar isso, é muito sério. E pode estar, querendo ou não, contribuindo para que alguém atente contra a sua própria vida. Sim. Você falou em maioria, né? Em grupos majoritários. Mas será que os grupos majoritários podem impor-se aos minoritários, aos grupos minoritários? Não, né? Porque a lei garante também o direito aos grupos minoritários. Garante, mas humanos é aplicação. Garante também esse lado. A gente fala aqui que são de eficácia. A gente vê um exemplo. A Maria da Penha foi uma conquista, mas uma conquista que veio fruto de direitos humanos, que foi para a Corte Interamericana, que o Brasil foi forçado a criar uma lei para a proteção das mulheres. E ainda hoje nós vemos mulheres assassinadas com a medida protetiva do lado. Isso. Então, sabe, foi um avanço, sim, mas não quer dizer que aceitem, entendeu? E ainda sai impune, como se tivesse, né, matam ou atiram a vida, né, da companheira, das namoradas e jogam a medida protetiva, pode dizer, olha, só que para mim não serviu nada. Eu costumo, a gente está até saindo do assunto, mas eu costumo dizer isso. Minha irmã é assistente social e ela defende, né, assim, com muita vontade essa questão da Maria da Penha e tal. Eu digo, mas Tiro não respeita a medida protetiva. Tiro, ó,
alcança lá, porque tem a distanciamento, né? 300 metros, a pessoa não pode se aproximar a 300 metros, sim, mas a pessoa, o tiro, a lei ela é perfeita, mas a aplicação ainda é falha, né? A gente vê que tem as casas de abrigo, mas será que essa mulher, ela está amparada, de fato, até ela chegar lá, nessa casa de amparo e tal? Então, assim, no caminho ainda tem muitas depressões, né, Salles, como a gente estava falando. Então, assim, é preciso ter um olhar mesmo direcionado para isso e força de vontade, né, do sistema, né, do nosso país. Enquanto isso não for visto como necessidade, né, amor mesmo, eu acho que o amor, a palavra amor está assim para mim, porque com amor a gente pode tudo, né? É força de vontade. E aí, voltando para a questão da orientação sexual. Como eu falei no início, eu acho que ninguém nasceu para querer morrer. Ninguém. E essa questão da orientação sexual é algo que ultimamente a gente tem visto com muito mais frequência, né? Há quem diga que as portas estão abertas. Tem mais exposição, né? Mais exposição. Mais um julgamento, né? Como sempre. E aí, como se essas pessoas não tivessem o direito, né, de viver, que não tivessem o direito de ser o que são. Até a natureza, gente. Tem plantas que se... como é que eu digo? Sexuadas, plantas que não têm sexo e que se unem. Animais que formam parte. Animais. Então, gente, é simplesmente a nossa sociedade, a nossa cultura que exige tanto da gente, em todos os sentidos, né? E aí aquela pessoa, aquela criança que já se percebe, que muitos na infância, né, já se percebe que não gosta da boneca, que prefere brincar com o carro, e os pais e a família impõem, né, não, a roupa. E aí a gente sabe que a geração dessas nossas crianças, né, tá totalmente diferente da nossa, né? As questões emocionais, eu venho falando muito das questões emocionais, porque eu vi o quanto essa pandemia afetou a questão emocional de meu filho, né? Hoje ele faz terapia por conta das questões emocionais dele, que a escola não deu conta. A escola, o sistema educacional ultrapassado não deu conta, né? E hoje, porque nossas crianças hoje elas são mais informatizadas, né, do que a escrita, elas são mais ouvintes e falantes do que a escrita. Não que não precise escrever, mas será que se o aluno não consegue responder uma prova, ele vai ser julgado, vai ser avaliado pelo que ele escreveu ou pelo conhecimento que ele tem? Né? Então, assim, imagine uma criança que já vem com mais essas questões, né, que ela não consegue identificar, porque ainda é uma criança, essas mudanças, que quando chega na adolescência, a gente sabe que a fase de adolescência é um turbilhão hormonal, emocional, e ainda a questão dos pais, né, de não magoar os pais, a depender daquele ser ali, ou de se rebelar, ou enfim, as questões familiares, né, que cada um, o seu sistema familiar age de uma forma, pais presentes, outros não, enfim. Então, esse ser, ele vem sofrendo ali, né, vem tendo traumas que são difíceis de resgatar. E aí eu volto para a questão, né, da necessidade do acompanhamento médico, psicológico, né, para ter esse equilíbrio. E aí esse adolescente muitas vezes não tem esse acolhimento da família, né? Foge, sei lá, ou vai para o mundo das drogas, enfim, vai buscar um recurso, uma saída para sair daquele turbilhão. Uma compensação, né? Você falou em criança que é transgênero, assim, novinha, né, pequena, ele se percebe, quando ele se percebe que ele tem um sexo que ele nasceu, mas ele
ele demonstra outro, né? Digamos, ele nasceu com o sexo masculino, mas ele se identifica com o feminino. Aí eu tive olhando esses programas de tipo The Voice na Espanha, e eu vi um garoto de 13 anos que ele estava fazendo ele fez um show que ele estava imitando uma cantora. Mas assim, ele estava bem feminino, assim. Aí quando ele perguntou como é seu nome, ele falou, meu nome é Peter Princesa Arco-Íris. E durante a apresentação, o pai dele estava vibrando lá na plateia, assim, dando assim toda a atenção e todo o apoio a ele, entendeu? E aí mostrou o dia a dia dele, que ele gosta de se pintar e tal. E o pai dele dá o maior apoio. Então tem pais que já percebe que a sua criança, que o seu menino é um transgênero. Então ele não vai, digamos, ele não vai forçar, né, ele a ser uma coisa que ele não é. Ele nasceu com o sexo masculino, mas ele se identifica com o feminino. E aí? Ele tem que ser feminino. Não é? Eu vou pegar isso aí, não pode perder esse gancho. Você sabe, isso que é psicólogo. Eu vou pegar essa parte aqui, é interessante que vocês estão trazendo. Olha que coisa interessante. Denise falou assim, olha, vou sair um pouquinho do assunto. Não, Denise, muito pelo contrário, você entrou na temática perfeita. Quem tem o conhecimento, Elisandra, e não utiliza esse conhecimento em prol do outro, é melhor não tê-lo. E por que eu estou trazendo efetivamente isso? Quando os adultos, os pais chegam no futuro e dizem assim, aonde foi que eu falei que essa criança cometeu de fato? Você fica procurando um momento. Aí você se lembra dos choros que você mandou engolir. Quantos choros? Mas na hora que a gente está imerso no problema, chegou na nossa situação, no nosso espaço laboral, no espaço familiar, aí você disse, eu não falei, não, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu tinha o conhecimento e não usava. Então, quando você encontra esse cidadão que quer queira, quer você não queira, ele já tem a orientação e o problema não é a orientação dele, mas é o que aquilo causa em você. Você já viu que, se você observar, a orientação do outro, no problema não, porque se o indivíduo se mudar o seu filho sair daqui para morar no exterior, e ele continuar com a orientação, ele não está mais presente, mas o seu pensamento está focado que ele é o que você não gostaria que ele fosse. Entendeu, Alessandro? Então é algo que já está posto, então a gente tem que observar, primeiro, quando a gente tem o conhecimento e não utiliza, e segundo, é quando o problema do outro me incomoda. Uhum. E aí, quando você tenta fazer essa ruptura, Ronaldo, que você falou, aí você tira o chão do indivíduo e ele não tem mais agora a quem gritar. Porque esse indivíduo que era referência, que era o pai ou era a mãe, ou qualquer pessoa do ciclo, tirou o seu chão onde você podia pisar. Aí surge a dor. E toda dor nasce do desejo de não sentirmos dor, como diz Renato Russo. Então eu preciso não sentir essa dor. E aí a gente vai entrar agora de falar sobre essa justiça divina aqui, para poder a gente fazer um link. Quando esse indivíduo não quer sentir a dor da decepção, do isolamento, né, do não amor, que você trouxe aí, né? Aí ele diz assim, eu vou me livrar dessa dor. E a maneira de me livrar dessa dor é eu saindo dela, eu deixando de existir. E a gente vai trazer, Alessandra, já vou puxar para vocês aqui, a gente falou no programa passado, mas a gente tem que enfatizar que a ponderação, ou seja, o ato em si do suicídio, ele vai ter uma observação, sobretudo do ponto de vista da psicologia aí, se eu tenho um transtorno, o ato do suicídio tem uma visão, tem alguém que está observando, o olho que todo vê, e tem um ajuste para aquele indivíduo. Mas o indivíduo que tem o conhecimento, e eu falava com o Rose que
espíritas também se suicidam, Sim. né? Aí tem a consequência que ela dizia, se Salles fizer alguma coisa aí, o problema é dele, a culpa é dele. Aí a gente entra aqui, né? Falar sobre a justiça divina, de forma a revelar, mistérios entre a vida e a morte que vivíamos a perguntar, através do céu e inferno, conseguimos nos consolar, que a vida não termina quando vamos para o lado de lá. Que cada um é responsável pelos seus atos que é preciso se lapidar. O suicídio é um ato contra a própria vida. Vamos falar aí, Elisandra, sobre as consequências do suicídio, ponderando isso que eu trouxe aí. O indivíduo tem um transtorno, Vamos lá. Eu só queria aproveitar, só fazer uma observação. Duas até. Uma observação, bem na linha do que Denise comentou, que você também falou, Salles. E Divaldo também toca muito nisso. Por exemplo, eu não fumo. Mas se alguém fumar do boqueiro do meu lado, tá? Eu não vou ficar, né? Porque a gente fala, nossa, fedor e tudo. Não, tá fumando. Independente de ser passivo ou não, mas assim, o pulmão dele que tá em mim, então não me incomodo. Agora, em outras pessoas, por exemplo, se chegar e começar a defender fascismo aqui do meu lado, eu vou subir 3 metros, tá? Porque aquilo assim me toca. Isso para mim é um problema, para mim. Então eu não vejo alguém defendendo a morte de outro, torturando. Eu não vejo ainda com aquela amorosidade que Cristo viria. Eu já vou mais, sabe, para um embate. Eu não vejo aquele olhar amoroso, né? Mas assim, por quê? Porque é algo que me incomoda. Então a questão é minha. Então assim, a sexualidade do outro, tá? Se alguém se incomoda com a sexualidade do outro, então na verdade o problema não é o outro, o problema é você. Porque é um problema mal resolvido seu, porque se não é um problema seu, por que vai te incomodar? Se você não se incomoda, alguém, por exemplo, se fecha no trânsito, se alguém, por exemplo, suja a rua, sabe? Se fala palavrão, se isso não te incomoda, por quê? Porque você também é algo comum. Agora, se te incomoda, o problema é seu. Não é o problema do outro. Ah, porque ele é isso, é aquilo outro, né? É homo, O problema não é ele, o problema é você. Então, só queria fazer só essa primeira ponderação. Excelente. E vou falar uma questão, é como a gente vai estudando os livros de André Luiz. Professora Diege tem muito disso, né? Denise que me conhece aqui. Eu adoro aquela passagem, sabe, da torre de reencarnação, né? No nosso lar, do livro de André Luiz, que fala dos projetos, quando o espírito, depois de muito tempo, consegue aquela bolsa de estudo para vir reencarnar no planeta Terra, para poder melhorar, evoluir. Mesmo quando tem com as situações, ou quando não é isso, né? Como tratamento, a reencarnação é um tratamento espiritual também, porque dependendo do que o espírito passou, ele vem para cá justamente para esquecer, para patar uma borracha e recomeçar. Então, isso daí é conseguido às duras penas. Então, o indivíduo, ele reencarna aqui. Ele começa esse projeto, esse recomeço, tá? Ou para atingir um objetivo, ou para se curar. Quando ele passa pela existência sem entender a sua condição espiritual, sem entender que, na verdade, ele atentando contra a vida, ele vai atentar contra o material, ele vai jogar simplesmente o material escolar dele, que é o corpo, ele vai jogar simplesmente a matrícula dele no planeta Terra, e que isso vai ter consequências, porque, como se dissesse, você está lidando com patrimônios espirituais. Se a gente for trazer aqui para a nossa vida, quem usa crédito do governo, se você não paga, você fica com a dívida o resto da vida. Por quê? Porque o dinheiro é público. O dinheiro é de todos. Então, o dom que a gente recebe de Deus é patrimônio divino. Então, se a gente recebe o dom de receber um corpo físico para estagiar, para estudar aqui, a gente tirou de alguém. Meu corpo não é meu. Exato, sabe? A gente tirou a oportunidade de um outro espírito reencarnar, de um outro plano de alguém. Então, assim, você ganhou, sabe, bônus de viagem, você ganhou, sabe? Imagina você ganhou, assim, as férias do ano, ou desculpa, com avião, com tudo. Você veio reencarnar e você simplesmente, não sei porque eu tô aqui, sabe? Começa o sofrimento, a própria reencarnação, tudo, e a pessoa tenta. Então, assim, você não vai julgar, mas, assim, o que você recebeu, você vai dar conta do que você recebeu. E isso daí você vai cair em si para chegar, olha, o que eu queria fazer,
que era perder a consciência de mim mesmo, você não vai perder. Essa é uma das primeiras desilusões do suicida. Ele não resolveu um problema, criou mais um de grandes proporções e assim, e fica com aquelas 5 níveis assim difíceis, até mesmo porque entra num grau de desespero tão grande que até para ser socorrido dá trabalho. Sabe? Se não entender que a vida, ela é incessante, você vive dos dois lados, a única diferença é que você está ora com corpo físico, ora sem corpo físico. Ora com corpo físico, ora sem corpo físico. Você está nesse trânsito para você evoluir, aí fica difícil. E aí, quando você fala, você recebe esse patrimônio que é seu corpo, para você vir para esse educandário que é o planeta, aqui o planeta Terra, você está encarnado. E você recebe um corpo perfeito e você ainda reclama. E tem indivíduos que reencarnam com o corpo deficiente. Né? Eu tenho um motivador, ele tem um que trabalha com motivação, né? Que ele só tem o tronco. Ele anda, ele tem uns toquinhos assim, os bracinhos curtos, ele não tem as pernas. E ele é um motivador, né? Acho que ele é americano, ele já teve aqui no Brasil. Quer dizer, com aquele toquinho ali, ele motiva as pessoas. Ele é feliz, ele agradece todo dia aquele corpo que ele tem. Mas perceba que as pessoas que são especiais têm essa alegria de viver. E a gente que tem tudo ao nosso alcance, de uma maneira assim, meu Deus, que a gente não consegue nem mensurar. Porque eu digo, a gente não sabe nem a importância do respirar. Um ato involuntário, né? Um piscar de olho, que se você não pisca, não lubrifica, enfim, vai causar, né, a mesma coisa ao respirar. A gente viu aí na Covid o que é respirar. E aí a gente não dá valor. Mas essas pessoas que são especiais, elas vêm assim, muito com essa motivação, com essa vontade de viver muito grande. E é realmente E empolgante. a gente tem que ter esse olhar. Esse olhar. Né? Quando você vê uma pessoa se reclamando da vida, Isso. né? Assim, desmotivada, aí você, meu filho, você desmotivado, e olha aquele irmão seu, como ele é feliz. E o pior não é nada, é que fomos nós que escolhemos. Exato. A gente estava aqui na total sintonia. Quando a Elisama começou a falar, eu já estava pensando exatamente no planejamento reencarnatório. O livre-arbítrio, né? Essa semana, meu assunto do ESG foi exatamente isso, né? A lei de liberdade. Né? E aí fala do livre-arbítrio. Nós, quando estamos no plano espiritual, nós fazemos a nossa programação encarnatória. E em alguns momentos nós temos o direito, né? Não é toda a nossa programação, é óbvio que vem como a gente quer. Mas temos alguns momentos que temos direito de escolhas, né? E nós nos propomos a voltar, imploramos, né? E a espiritualidade, diante do que a gente é possível, o fardo de carregar, né? Ela vai dizer sim ou não, para que também a gente não venha com fardo e sucumbir. Né? Já sabendo que a gente não vai dar conta. E nós somos nós mesmos que escolhemos. Tudo que vamos passar aqui é traçado lá no nosso planejamento reencarnatório e nós aceitamos. Então, antes de mais nada, nós precisamos sempre lembrar disso. Né? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que dizia assim: quando vocês pensarem em desistir da faculdade, do curso, lembrem o quanto vocês desejaram estar aqui. Porque isso aí vai motivar vocês a continuar. E é bem dessa forma, né? Eu pedi tanto, eu implorei para vir. E por que eu estou reclamando? Né? Por que eu estou achando ruim? E aí dá realmente um valor à vida, né? Dá graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Porque o funil é grande. Né? Hoje não está tendo muita oportunidade de reencarnação, não. É tanto que as mulheres que estão parindo hoje, vejam como estão tendo muitos casos de gêmeos, sem fertilização, trigêmeos, porque quando se abre uma janelinha, vai 3. Vai o combo. Vai o combo, o pacote. Né? Essa questão reencarnatória eu acho interessante, como um consolo para a questão do suicídio, né? Porque tem muitas religiões
que para o suicida é horrível, né? Porque qual o destino do suicida para outras religiões que não seja a doutrina espírita, né? O espiritismo? Porque nós sabemos que o suicida para o espiritismo, ele leva um karma muito grande, né? Ele leva assim, ele usou do livre-arbítrio para tirar a própria vida. Isso ele vai de encontro a uma lei divina. Ele é uma coisa que seria assim uma falta muito grande. Sim, então ele tem um karma muito grande no espírito, ele leva esse karma. Mas ele vai ter oportunidade reencarnatória, né? Todos terão. O Ronaldo falou têm. Agora foi transmissão de pensamento. Porque eu estava até Mesmo procurando suicida, aqui. então, quando a gente tem uma amiga que perdeu um filho, ele suicidou-se lá na China, ele foi para a China, chegou lá, ele se jogou de um prédio, ela mora em Salvador, e ela recebeu essa notícia, né? E ela era católica, ela era interna do Colégio do Santíssimo Sacramento. Depois ela deixou para fazer direito, aí abandonou o hábito e foi viver em Salvador. Ela teve um filho, um único filho. E esse filho, ele estava sofrendo depressão e ele foi para a China. Ele foi para longe. Depois chegou a notícia que ele tinha se suicidado, se jogou de um prédio e tal. Como é que ela recebe isso assim, essa notícia e qual é o destino do meu filho, né? Então, a doutrina espírita, eu quando tenho a oportunidade de conversar, eu digo, olha, ele está sendo assistido, ninguém é desamparado, né? Ele vai ter uma assistência lá no plano espiritual e vai ter uma oportunidade reencarnatória. Quando Ivone do Amaral escreve Memórias de um Suicida, né, em que ela é narrado lá, o protagonista é um suicida que faz a narrativa de como é o processo, como é que o espírito, qual o estado que ele se encontra lá no plano espiritual, é tudo narrado ali. Mas Ivone do Amaral também nos diz que ela foi suicida. Ela teve um problema, inclusive na infância, porque ela foi, na reencarnação anterior, foi suicida. Então, a gente tem esse consolo de que o suicida tem oportunidades reencarnatórias. E às vezes não é tão demorada. Às vezes ele é resgatado, depende muito da circunstância. Né? Cada caso é um caso, né? Como é que aconteceu esse suicídio, né? Se foi realmente involuntário, ou ele estava num estado que ele não tinha plena consciência do que fazia, né? Para cometer o ato. Então tem muitas circunstâncias, mas a oportunidade é para todos, né? O indivíduo ele pode cometer o mal que for, mas ele vai ter uma oportunidade de evolução, ele vai ter uma oportunidade de crescimento, ele vai ter uma oportunidade de ele abandonar aqueles atos que ele comete errados e ele ter uma retomada e conseguir entrar no caminho do bem e evoluir, porque a evolução é para todos, né? Perfeito. Você trouxe aí uma das falas de Denise e de Alexandre, da bondade divina, que Deus não vai abandonar, né? O ato, né? Mas deixa eu colocar que ele falou de outras culturas, gente. Não é dando spoiler, nem promovendo, não. Mas quem tiver interesse, tem uma série coreana da Netflix que se chama Amanhã, que um enredo tem aquela cena interessante, que eles falam dos ceifadores, que seriam espíritos, que seriam uma espécie de anjos da morte. Netflix, É Netflix, anjos da morte. Então esses espíritos são, em regra, eles vão simplesmente levar o espírito quando desencarna para, né, ou para o inferno ou para aquelas zonas que eles entendem que são angelicais, e para uma próxima reencarnação. E nesse, né, como se fosse uma empresa, então seria os ceifadores, gente. Deixa eu ligar aqui. E diz que é criado nesse departamento celestial, né, uns ceifadores que eles são responsáveis para prevenir o suicídio. Eles vão, detectado, olha, alto níveis de suicídio. Então, eles vão impedir que essa pessoa se suicide. E tem toda uma dinâmica. E uma coisa que eles levam a nível de religião, né, isso que eles colocam, é que a pessoa que se suicida, naquela linha de tempo, né, com as pessoas, a punição dela é nunca mais
aquela se envolver, ter, por exemplo, reencarnar ou ter contato com ela. Aquela pessoa pode rezar por ela, pode torcer por ela, interceder, mas reencarnar para elas aprenderem juntos, a punição é essa. Não podem. Então, é uma coisa interessante. Quem tiver interesse se chama amanhã e fala sobre a prevenção do suicídio. Perfeito, E vai narrando vários casos de drogas, depressão, gordofobia, acho que é esse o nome, né? Gordofobia, mesmo, eles abordam tudo isso. Perfeito. Interessante. Excelente. Então, gente, a série amanhã. Mas não deixe para amanhã para ver, não. Você pode ver hoje. Viu? Gente, a gente está falando aqui e essa semana, quarta-feira, na verdade, a gente esteve com... Obrigado, Elisandra. A gente esteve com os nossos irmãos Francisca Vilásio e Silvio Barreto falando sobre a temática. No mês de setembro, a gente adotou todos os programas voltados para essa causa, por a gente entender que é extremamente. Né? Eu acho que talvez dos nossos assuntos que a gente traz da Denise seja mais importante que dessa valorização da vida nessa temática do suicídio. E o Olívio, eu estou esperando abrir aqui, ele fez um poema específico falando sobre o suicídio. Eu estou esperando abrir para a gente trazer. Mas eles fizeram algumas ponderações e a gente tem que colocar aqui, apesar das pessoas não gostarem, que a gente... mas não vamos enfatizar. Mas é importante que quando a gente... Eu estou aqui com a tomada. A tomada está protegida. Se eu afastar um pouquinho aqui, colocar o dedo aqui, ó, eu vou tomar um choque. Então é importante que a gente dê esse choque, porque eu já não vou mais meter a mão ali, né, Elisandra? E aí a gente traz um poema de Camilo Castelo Branco, que foi esse suicida trazido por Ivone Pereira do Amaral, que Ronaldo comentava, e eu faço questão de reforçar. Camilo Castelo Branco, poeta português, veio no século XIX, o indivíduo das letras, o indivíduo que trabalhava, ele foi o primeiro, por exemplo, o primeiro cara que conseguiu colocar no jornal lá as suas poesias e tem um espaço para crônica e tudo, e ele era um personagem importantíssimo na literatura. E a questão do ego, minha posição é essa, a gente quer cultivar esse ego. E ele, por estar nessa linha, ele teve como impacto direto na sua principal ferramenta, que era a visão. Ele começa a perder a visão e não aceita isso de forma alguma. Ele falava do motivador ali, né? E ele começa a perder a visão. E isso ia impactar no personagem que era ele. E aí, os médicos, não existia essa subdivisão, essas especializações que nós temos hoje. O médico que cuidava do seu estômago, cuidava da sua visão, cuidava da sua audição. Era um clínico geral. Geral, entendeu? Então chega lá um médico para observar qual é o problema que estava acontecendo, que hoje seria um problema de visão dele era praticamente curável hoje. Mas naquela época não conseguia. E ele começava a perder essa visão. E não se contentava com aquilo, logicamente. Aí chamaram esse especialista, ou esse clínico geral, e ele aí fez todos os exames, olhou, observou, já tinha visto que o problema era sério, calou-se. Mas ele insistiu. E aí, doutor, tem chances? Eu vou levar seu caso, a gente vai fazer um estudo. Uma forma de atenuar o sofrimento do impacto da notícia. Ele saiu assim, meio cabisbaixo, não se deu muito por contente e ficou. E o médico vai conversar com a esposa dele. Quando conversa com a esposa dele, que ele está lá na biblioteca, e aí que foi, né? Infelizmente, não tem mais jeito para ele. Ele vai perder, ele vai ficar cego. Ele já está ficando, vai perder a visão total. Ele ouviu o que ela tinha falado. Quando o médico saiu, demorou um pouco, daqui a pouco ele aí
às vezes, de fato, uma arma que ele tinha atirou no crânio, atirou na cabeça. E aí? Acabou o problema? Acabou o problema?